Boa tarde! Estão reconhecendo esta música? Então, hoje eu e meu convidado super especial, chamado Bico, que vocês não conhecem, vamos falar sobre a série que terminamos de assistir essa semana. Se a minha boca estiver estranha, minha voz, na verdade, né? É porque eu tô com uma plaquinha no dente. Pode entrar, Bico! Oi, pessoal. Ai, o Bico super saiu atrás de uma porta agora. Então, Bico, o que tu achou da série? Gostou? A gente já falou um pouco antes, acho que é. No nível desse aí eu chamava de, deixa eu ver. Bom. Achou boa? Boa. Ok. Tranquila. Boa. Talvez no início eu estava um pouco, como posso dizer, um termo diferente, né? Hypado com ela. Tipo, minha nossa, coisa boa. Vai ser a melhor série que eu assisti esse ano. Ainda tá sendo, né? Mas Sim. foi ok. Não sei. Eu achei, por exemplo, pra mim, quando chegou a terceira temporada, eu cansei. Aí eu achei que a terceira a terceira enrolada. É bem isso. Eu achei que a terceira temporada foi bem enrolada, muito dramática, assim. Eles falavam, tipo assim, Bico, me diga o que é isso. Aí ficava assim, 10 segundos em silêncio, um olhando pro outro. Ai, parecia que era só encheção de linguiça. O que tu achou, Bico? A terceira, né, no Da caso. terceira temporada, sim. É que a terceira temporada ficou um pouco mais dramática porque Pra encerrar, né? estava juntando as peças de todas essas coisas, né? Que eles estavam meio que aprendendo, algo parecido, assim. Eu acho que a gente podia começar do início, né? Da primeira. É o início e o fim. O início é o fim é o começo e o meio é a puta que pariu e é isso aí. Tá, eu vou começar então. Quando começa a série, ó, nós não somos críticos e outra, vai ter spoilers, tá? Já tô avisando, porque vai que alguém aqui tá achando que não tem spoiler, né? Começa a série nos apresentando alguns personagens. O Jonas, vou falar tudo em português, azar. Quem não gostou, tchau. O Jonas, ele tem uns pesadelos, porque o pai dele fazia pouco tempo, uns 2 meses, que o pai dele tinha cometido suicídio. Não tô conseguindo fazer com essa placa no dente. Tá normal. Deu, tô me sentindo melhor agora. Tá, o pai dele tinha cometido suicídio há uns 2 meses atrás, ele tá fazendo tratamento com um psicólogo, psiquiatra, não me lembro o que aquele personagem é. E ele mente pra menina que ele tava ficando e pro amigo, aliás, o amigo dele era o único que sabia, né? Que ele tava em casa, mas ele mentiu, falou pro pessoal da escola que ele tinha ido fazer, tipo, um intercâmbio na França, né? Que ele tinha ficado esses 2 meses na França. E aí, quando ele volta pro primeiro dia de aula, ele encontra o melhor amigo dele ficando com a menina que dá a entender que ele tinha ficado. Pela cara que ele faz, assim, e depois ela vira pra ele e fala em algum momento: eu tentei falar contigo, tu não falou nada pra mim, não sei o que, ficou um climão, né? E ele, não, tudo bem, não sei o que, mas ficou um climão. Ele não parava de olhar os dois juntos, assim, ficou bem chato. E começa o primeiro episódio apresentando alguns núcleos da série, né? O Jonas, então, ele tem a mãe dele, que se chama Hannah, e essa menina que ele ficava é a Marta, o amigo dele é o Bartosz, e a família da Marta é o pai Ulrich, a mãe Catarina, e ela tem mais 2 irmãos, que é o... Esqueci do irmão Bert, como é que é o nome? O Magnus. O Magnus e o Mikkel. Pra quem não conhece os irmãos Bert, não tá perdendo nada, porém, esse personagem Magnus é muito parecido com... Lembra, né? Então, parecido com o irmão Bert, um dos irmãos Bert. Daí eu chamei carinhosamente ele assim. Mostra esses núcleos familiares, eu não lembro se mostra mais algum nesse primeiro episódio. A gente conhece a Francisca também. Eu nem tava com foco em si nessa parte de núcleos familiares, já que eu já tinha assistido um pouco desses episódios no ano retrasado, eu acho, ou passado.
tu tinha Retrasado, assistido, que eu retrasado. tinha achado bem ruim a série, por sinal. Sim, o Só Bico eu que não tinha talvez gostado. essa vez assistindo com mais tempo, né? Assim, eu não vou lembrar os episódios em si, né? Mas as coisas que aconteceram. E aí, nessa primeira temporada, a gente vai entendendo que tem uma usina nuclear na cidade. A gente entende que existiu um acidente nuclear nessa usina, né? E que a gente também entende que houve um sumiço de. Começa com o sumiço do Eric. Aí a gente não entende o que aconteceu. Só mostra que o Eric acorda em uma câmara, assim. Não, eu acho legal essa parte, que fica tocando a música do passado, né? Daí a gente já Isso. sabe, foi pro passado, como é que tá no passado? Já dava a entender, Dá aqui, né? tipo, que estranho, né? Essa música tocando lá no final. Achei interessante essa parte. A música era bem chata, nem lembro qual era a música. Eu também não lembro, mas eu Mas é bem sei que característica. as músicas, elas têm muito a ver. Essa música que toca quando o Eric acorda, ela é uma música que tá falando sobre isso, sobre ir e vir no tempo, uns negócios assim. Como tinha legenda, né? Dá pra entender bem o que os diretores, enfim, escritores da série estavam querendo falar. Isso é bem legal. E aí, primeiro tem o sumiço desse Eric, depois tem o sumiço de uma criança totalmente aleatória, que apareceu muito pouco, que era o namoradinho da Elizabeth, Tá, Yazin. mas já somos depois do Mickey, né? Já é depois. Sim, não, eu só queria dizer que esses dois passaram por um experimento, enquanto o Mikkel é o que some logo após o Eric, ele não passou por nenhum experimento, ele Isso ficou trancado. a gente não sabia, né? Ele ficou trancado em 1986. Então a gente entende que eles estavam em 2019, foi para 1986, ou seja, 33 anos antes. E aí a gente começa a entender que, opa, existe uma máquina no tempo que leva as pessoas 33 anos adiante, digamos Eu assim. nem pensava que era a máquina do tempo. Pensava que, tipo, aquele buraco faz com que tu volte tanto tempo atrás. Dependendo se tu for pro. Tinha duas idas, dois caminhos, depois tu passava aquela porta, né? De certo, um vai pro passado, vai pro futuro. Na verdade, os dois iam pro passado, né? Sim. E aí ia mostrando os eventos que essa cidade, que se chama Winden, acho que é assim que se fala, ia passando por causa desses desaparecimentos. Porque primeiro desapareceu o Eric, aí o pai dele estava super revoltado. E aí eu lembro até do pai do Eric falando pro Ulrich, ou pra Charlotte, que eles não estavam fazendo nada porque não era filho deles. E aí depois os dois acabam tendo uma experiência. A Elizabeth voltou pra casa, mas o Mikkel realmente sumiu, né? Porque a Elizabeth não espera a mãe dela um dia na escola, resolve sozinha, né? Mas enfim, aí some o Mikkel. Aí o Ulrich, que é o pai dele, ele fica muito fora da casa. Ele quer encontrar a todo custo o filho. E nesse meio tempo a gente descobre, né, já no primeiro episódio, se eu não me engano, que ele tem um caso com a Hannah. Então ele é casado com a Catarina, mas ele tem a Hannah como amante. E aí quando o filho dele some, a Hannah vai procurar ele, e ele, não, que isso, tá louca, não quero mais nada contigo. Porque ele tava muito enlouquecido com essa função de querer preocupado com o filho, né? de querer encontrar o filho, né? E a mulher querendo furunfar com ele, entendeu? E aí ele, tipo, tá louca, não quero nada. E ela, aí, nisso, ela fica muito louca também. Aí ela vai. O que a gente descobre aí também, nesse caso? Dá uns indícios já, né? A Hannah, ela é bem louca, assim. Desde novinha, ela era apaixonada por ele. E ela queria ter ficado com ele, mas ele sempre já namorava a Catarina. E ela fez várias coisas, a Hannah. Mentiu. Mentiu. Várias coisas Capaz que assim. mentiu, né? A Hannah não mente. Capaz, né? Quando a gente vai olhando, vai ficando apavorado. Mas só nessa parte aqui, uma coisa que a gente sempre comentou dentro da série é sobre os personagens, né? Eu não vejo, tipo, qualquer outro personagem fazendo os papéis que cada um deles estava fazendo. Achei bem interessante isso. Ficou bem, como posso dizer, da parte fiel, né? Já que isso sai da ideia dos escritores, né? Mas cada personagem não enxerga outra pessoa fazendo aquele mesmo personagem. E tão interessante cada jeito que selecionou as pessoas para fazer cada papel. Sim, realmente. Todos pra mim. Às vezes a gente olha alguma coisa, algum filme, alguma novela, alguma série
e a gente pensa, nossa, esse personagem não tem nenhuma afinidade com o fulano, com a ciclana, ou com o próprio personagem que ele tá fazendo. Sim. E na série não existiu nenhum personagem que possa dizer assim, nossa, que mal feito que a pessoa fez, não sei o que. Não, muito pelo contrário, assim, eles fizeram muito bem. Independente. E o melhor, como o filme se passava em às vezes 3 épocas, às vezes em 4, enfim, tu conseguia ver os personagens que representavam os mais velhos e os mais novos fazendo tão igual quanto o da outra fase. Então, por exemplo, quem estava em 2019 e já existia em 86, que era uma pessoa jovem em 86, aquele ator que fez ele em 86 era tão bom que parecia realmente a pessoa. Tu poderia muito bem dizer que era um filho, um parente de tão parecido que eram, né? Muito. E sendo que alguns pegavam até alguns similares, alguns ainda. Com algumas características físicas parecidas ainda. Sim, sim. Bem, muitos poucos personagens, tu olha assim, o erro de continuidade, digamos assim, de uma idade pra outra não ficou bom. Um personagem que eu achei que não ficou muito legal foi a Regina, porque ela novinha tinha o nariz bem maior do que ela mais velha. Mas vamos pensar que ela fez uma rino, né? Vamos pensar isso. Mas, tirando isso, a grande parte dos personagens era muito difícil a gente olhar pra um e pra outro e não reconhecer quando era jovem ou velho, né? Isso foi muito legal, assim, adorei. Muito bem feita a série. Até tinha casos de personagens que apareceu criança, adulto e idoso. E eles conseguiam pegar pessoas extremamente parecidas. Assim, caiu os butiá do bolso, né? Mas, enfim... Aí, a Hannah, que a gente tava conversando, com essa fixação que ela tinha pelo Ulrich, ela enxergou na escola o Ulrich e a Catarina transando, né? A Catarina falou que iria perder a virgindade com ele e tal. E a Hannah, enxergando aquilo, ficou com raiva, porque, né, o sonho da vida dela era ser namorada do Ulrich. E aí... ela vai e fala pro pai dela, pai, o que eu deveria fazer se eu visse uma coisa errada? E ele começa a indagar, como assim? Que coisa errada? Não sei o quê. E aí, quando vê, corta, tá ela na delegacia. Contando a mentira. Dando um depoimento, contando uma puta de uma mentira pra um policial que já odiava o Ulrich. Então, ele foi preso. A Catarina aparece com o olho roxo lá, que tinha apanhado da mãe dela, pra depor. E porque ela tava com o olho roxo, o policial achava que era o Ulrich que tinha feito aquilo. E a Hannah, pra piorar o que tava ruim, ela mentiu que tinha sido a Regina que tinha feito o depoimento. E aí, nesse momento, tu começa a ficar com muito ranço daquela personagem, porque tu vê que ela é aquele tipo de pessoa que ela sempre vai mentir pra conseguir o que ela quer. Eu já tava chamando ela de psicopata já. O Bico tá indignado com ela. Porque não fazia sentido, né? Que pessoa egoísta, na verdade. Ela é bem egoísta. E aí o Ulrich, ele descobriu isso. E aí ele... eu não lembro... ele descobriu porque ele foi no hotel da Regina. Sim. E a Regina fala. Ele tava... só uma coisa que eu e o Bico, a gente tá atropelando tudo, porque óbvio, a gente não fez um roteiro, não vai falar por partes, né? Nisso, quando eles estavam procurando o Mikkel, que ele tinha recém desaparecido, apareceu o corpo de uma criança. E essa criança tinha roupas dos anos 80, um Walkman, um tênisinho dos anos 80 e tudo. E aí ele apareceu do nada num lugar com o olho todo queimado, a cara assim, onde tem o olho todo queimado. E aí o pessoal achou que era o Mikkel. E aí chamou o Ulrich, ele foi lá, daí ele olhou, não é o Mikkel, mas ele não reconheceu de cara quem era. É isso que eu acho mais estranho, né? Tu não reconheceu teu irmão mais novo. Mas era muitos anos, né? Se eu olho hoje em dia uma pessoa que se parece com meu irmão novo, eu vou pensar, é meu irmão. Pode ser. Ele nem sério, né, moção? Sério. Meu Deus do céu. Só que aí ele começou a pensar que aquela criança parecia o irmão dele, até por ter coisas dos anos 80, mas daí é aquela coisa, né? Como é que vai ser uma criatura dos anos 80? Aí ele foi perguntar pra médica legista que é impossível, né? Se aquela criança não podia ter sido, tipo, congelada, conservada, e ela até ri da cara dele, tipo, não, né? Tá aqui, ele morreu faz umas 10 horas. Faz pouco tempo. Daí ele, tipo, caralho, como assim? Aí ele fez o quê? Foi no hotel da Regina, essa personagem. E o que a gente descobre aí? Que quando o irmão dele sumiu, a última pessoa que viu o irmão dele foi ela.
porque o irmão dele levava ela pra casa porque ela era traumatizada com uma brincadeira que a Catarina e o Urush tinham feito com ela uma vez, uma brincadeira de extremo mau gosto, que ela tinha até pesadelo ainda, mostra ela tendo pesadelo com isso, que eles amarraram ela numa árvore no meio da floresta e ela ficou apavorada. E o Urush, ele pensava que ela tinha ido depor na delegacia para se vingar disso que ele e a Catarina fizeram com ela. E aí, nesse dia no hotel, ela fala pra ele, sim, sou eu mesmo que vou ter ido lá falar. Não era a Hannah, que aos 14 anos era tão apaixonada por ti que não sei o que, não sei o que, né? Faria tudo por ti. E aí ele ficou bolado com aquilo, foi pra delegacia, procurou nos arquivos e encontrou. Achou. Tava lá, depoimento, Hannah, Aí ele ficou muito brabo. Daí ele foi na casa dela e xingou um monte ela, né, Bico? Pra que não lembra essa parte. Pois é, eu acho que sim, tá? Se a gente falar merda, sorry. Aí, ela, que aparece mais um segredinho dela, ela enxergou o personagem Alexander, que é o esposo da Regina, chegando na cidade. Ele tinha uma arma e ele tinha um passaporte, eu acho que era, parecia um passaporte, com outro nome. E aparece a cena assim, ele pega uma sacola, bota o passaporte dentro, bota a arma, pega outro passaporte e aí fica falando, meu nome é Alexander né, que eu não me lembro qual era o sobrenome, Voller, acho que era Kohler. Acho que era. Se não era Kohler, era Voller, sei lá, enfim. Era Alexander o nome dele. E aí ele fica falando esse nome e guarda aquilo escondido, enterrado. E quem que enxergou? Escondendo. A Hannah. A Hannah tava de bicicleta perto. Ela vai lá e pega aquilo. E aí corta pra 33 anos depois, ela abrindo uma caixinha dentro de casa e tirando aquilo de dentro da caixinha. E ela era a massoterapeuta dele, acho que é isso, fazer massagens nele. E mostra que ele tem uma cicatriz nas costas. Quando ele chega na cidade, foi bem quando a Catarina e o Urush iam... Aliás, a Catarina, né? Ia dar uma sova de pau lá na Regina, porque a Hannah tinha dito que a Regina que tinha deposto. E aí ele chega e ameaça o Urush e a Catarina com uma arma, que é a arma que ele escondeu. E aí a Regina fala pra ele, nossa, tu tá machucado, vamos pro hospital. E ele, não, hospital não. Daí ela, tá, então vamos lá em casa. E aí eles se apaixonam e, enfim, eles ficam juntos. E aí ela nunca procurou saber de onde que ele veio, porque que ele tava armado, não tava. Ela ficou feliz que alguém defendeu ela. Sendo porque que a série nem explica muito, né? Não, a gente nem entende muito de onde ele veio. Depois, em algum momento, fala, mas mesmo assim, não dá pra entender muito bem. Ainda. É bem superficial. E aí, a Hannah, um belo dia, vai lá pra fazer massagem nele. E ela tá fazendo a massagem nele. Ele tá deitado na maca, com aquelas macas que tem um buraco pro rosto. E ela vai lá e bota a sacola. Aí o cara regala os olhos, né? Olha, o cara lembra de uma sacola de uns 5 quantos anos atrás, que é só uma sacola, e o cara não lembra do irmão dele. Fico indignado. Roteiro de série, né? Acontece. Erros. Tá certo. E aí ela fala, tá lembrado dessa sacola? Daí ela diz, aí ele, o que tu quer? Tu quer dinheiro? Ela, eu não quero um centavo. Daí ela diz, eu quero que tu destrua a vida do Urush Nielsen. Aí ele, tá, mas destruir como? Ela, não sei, vai dar teu jeito. Aí quando ela sai da sala, ela fala assim, tu combina bem mais com o teu nome verdadeiro, né? Fulano. E aí fala o nome verdadeiro que agora eu não consigo lembrar. Também não lembro. E ele fica apavorado. E daí ele liga pra um parça que ele tem na polícia, que é o que não tem um olho lá, que eu nunca vou lembrar o nome daquele personagem. E diz assim, eu quero saber tudo sobre o Urush Nielsen. Só que nisso, o Urush, por estar naquela situação, ele até fez algumas coisas. Um dia ele invadiu a usina. E outro dia ele invadiu o asilo, porque ele tinha certeza que o Helge, ou Elge, não sei como é que se fala, ele tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento das crianças. Pior que tinha, né? Só que não com o filho dele. Isso, pior que tinha, mas não com o filho dele. E aí ele invade e o senhorzinho quase tem um treco lá, porque ele tá
enfim, tá em cima do senhor lá. E aí, como ele fez essas coisas, ele é dispensado da polícia, dispensado pela Charlotte. E aí, ele some. Aí, um belo dia, a esposa dele aparece lá na delegacia, quase quebrando tudo, que é... Ao longo da série, a gente vai ver que a Catarina é bem barraqueira. E aí, ela quer saber onde tá o marido dela. A Charlotte não sabe dizer. E disse, achei que ia estar em casa. E a Catarina fica bem louca. E, enfim, o que tinha acontecido com o Ulrich? Ele achou o dito cujo do buraco. Ele tinha certeza que tinha alguma coisa a ver com aquela caverna. E ele tava lá dentro, ele encontrou aquela fitinha vermelha que o Jonas mais velho tinha deixado pro Jonas mais novo, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E ele consegue ir parar, só que ele não foi para 1986, onde estava o filho dele. Ele foi para 1953, né? Isso, 1953. Aí a gente descobre, quando a gente vê, né, o Jonas entrando pela primeira vez, a gente vê isso. Tem uma fenda no fundo da caverna, né, em algum local da caverna. E quando tu entra, dá para dois caminhos. Um caminho é 1986, o outro caminho é 1953. E aí o Ulrich toma, entre aspas, o caminho errado. Porém, era exatamente o caminho que ele tinha que tomar, porque ele fez uma coisa lá que é o que deu origem ao que acontece depois, né? Que foi encontrar o réu de criança e tentar matar ele, né? E aí a gente descobre algumas coisas, mas retomando pro Jonas, não sei se tu quer falar essa parte. Não. Não lembro muita parte do Jonas. Eu lembro que o Jonas recebe uma caixa em um determinado momento. Ah, a Regina que deixa, né, pra ele, né? Ela envia pra ele porque um cara misterioso apareceu no hotel dela. Eu já suspeitava que era o Jonas, mas tu falava, não, isso é só um viajante do tempo. Já assistiu É que eu tinha olhado a primeira temporada, mas em nenhum momento da primeira temporada fala que ele é o Jonas. É na segunda. Já dá a entender. Sim, mas eu que viajei. Mas enfim. E aí, não deixava de ser um viajante do tempo, né? Só que era o Jonas. E aí, ele recebe uma caixa, mas ele já tinha achado uns escritos, uns manuscritos do pai dele da caverna. E ele já tinha ido lá dentro da caverna, mas não achou nada. Só que dessa vez... Isso, daí o Jonas, esse mais velho, então, né? Que até então a gente não sabe que é o Jonas. Mandou uma caixa que vem uma luminária e vem mais algumas coisas. Uma máquina do tempo? Não. Ele risca aonde tem que ter. Tá, aqui, mas não é dentro da caixa daí. Risca num papel lá. Papel mapa. É aquele mapa, o mapa que ele encontra do pai dele. Aí, ele um dia abre aquele mapa e o mapa tá pontilhado de vermelho e diz siga aqui, alguma coisa. E ele fica chocado e ele olha assim, enlouquecido pros lados e o bico assim, né? Agora adianta olhar pra trás. E aí ele vai pra lá, ele acha essa fita vermelha, ele segue, aí ele encontra essa abertura. Aí ele é a primeira pessoa que viaja, então. Aí ele vai pra 86, quando ele chega lá, ele enxerga o Mikkel, e aí ele tá indo na direção pra pegar o Mikkel, e esse cara para ele. E aí fala, não, tu tá louco, tu não pode fazer isso. Se tu levar ele de volta, tu não vai existir, tu tem que pensar bem. Aí ele ficou tipo, e agora o que eu faço? Ele não quis deixar de existir, Sendo né? Que não, Sendo que depois a gente vê que não adianta, isso sempre vai existir, né? Enfim, mas até essa altura do campeonato a gente não sabe. E o que a gente começa a entender a partir esse desse Jonas momento? ainda não tinha tentado tirar a própria vida ainda. Por isso. Não. Por isso que ele fala isso. Sim. O que começa a acontecer com a história? A gente entende, então, na primeira e segunda temporada, que existe o Jonas novo, existe o Jonas mais velho, e existe um cara que se chama Adam, que a gente não sabe até então que é o Jonas, e depois a gente descobre que é ele. E Adam é de Adão. Aí eu, Adão, tá, né, beleza. E aí eles... E Noah. Noé, né? E o Noah, que é o Noé. Eu adoro esse personagem. A gente gosta bastante do Noah.
E aí o Noah já falou mais de uma vez que o Adam ia trair ele, não sei o quê. Isso é estranho, né? E aí a gente ficava, ai, como assim, né? Ai, por que tá Não, seguindo ele? que esse padre tá falando isso, né? Porque a Aham. gente não sabia quem era o Noah de fato ainda, né? Não sabia. Isso que é interessante, né? E a gente nota que o Noah anda pelas diversas épocas, sempre com a mesma feição. Ele surge em 2019, ele aparece para Elizabeth, ele tá em 86, ele tá em 53 como reverendo de uma igreja, que a mãe do Helge se confessa com ele e tudo mais. Enfim, a gente começa a ver que tem esses personagens. Aí, se eu não me engano, eu acho que é na segunda temporada também. É na segunda temporada que a gente é apresentado para aquela família que é o pai da Cláudia. Eu tô tentando lembrar dele. É Tomonho? É com T o nome. Tânios? Não lembro, não. Deixa eu procurar, mas acho que é uma coisa assim. Tá. É o pessoal do relógio lá. Não, pai da Cláudia. É Tânios o sobrenome dele também. Um momento que eu vou ficar quieto. Ai. Nós em silêncio, porque a gente tá Pode seguir pesquisando. falando. Não, o que eu quero seguir falando tem que saber o nome dele. Ah, não sei o nome dele. Ai, meu Deus, tá, Sério, enfim. meu bebê? Tá, daí a Não. gente é É com T. Tiedemann. Tiedemann. Esse é o Tiedemann. sobrenome dele, Isso. tá. Então, nós somos introduzidos nesse núcleo familiar e a gente descobre que os pais da Cláudia só tiveram ela e que em um determinado momento eles resolveram abrir um quarto que tinha na casa para alugar, para gerar dinheiro para que a Cláudia fosse para a universidade quando fosse mais velha, porque eles achavam ela muito inteligente, muito dedicada. E a mãe dela era dona de casa, não trabalhava, e o pai era policial, então eles não tinham dinheiro suficiente para isso. E aí eles alugam um quarto e surge uma mulher com um filho para alugar o quarto. E essa mulher se chama Agnes Nielsen. E ela tem um filho que se chama Tronte. E aí, nisso, a gente já conhecia o Tronte velho. Daí eu, meu Deus, assim, então o Tronte não era da cidade, né? Daí a gente tenta descobrir, né, o que acontece. Aí, a mãe do Tronte, ela é, entre aspas, estranha, porque a cidade é super conservadora e tal, e daí ela chega com os vestidos com decote, com batom vermelho, e aí todo mundo já fica com uma cara, né, tipo, ai, como ela é diferentona. E aí aparecem algumas cenas dela com a mãe da Cláudia, ela botando um vestido desses na mãe da Cláudia. Um amarelo, acho. Um amarelo, e falando, pode ficar com ele. E ela fica muito, assim, envergonhada, não capaz, o que o meu esposo vai pensar. E aí ela, vai pensar que tá linda, alguma coisa assim, né? Aí um belo dia, uma cena, o que tá acontecendo? Mãe da Cláudia no quarto, deitada na cama, e a outra embaixo do vestido dela. Acho que falando isso você já consegue entender o que estava acontecendo. E aí, eu e Bico, né, tipo... O Bico já tinha falado pra mim que achava que... Não tinha aparecido uma cena, né? Elas estavam esticando a cama juntas e a Agnes passa a mão na mão da mãe da Cláudia. E aí já dá a entender que a mulher tava afim dela, né? A gente só não sabia se isso realmente ia acontecer, e realmente aconteceu. Elas estavam meio que namorando e a mulher ainda casada com ele. Se contar que, tipo, eles não faziam mais nada de relação a casal fazia tempo, né? Isso. Ou seja, um casamento estranho também. Já tava um casamento desgastado. E Desgastado, aí estranha a palavra. ele foi desabafar um dia com um colega de trabalho, falando, tipo, tu e a tua mulher ainda transam e tal. E aí o colega fala, depois que elas têm filho, elas não querem fazer mais nada. Pra isso tu pode ter outra, tipo uma amante, prostituta, não sei o que ele quis dizer. E que realmente o Tiedemann vai ter, né? Ele vai ter uma amante, que é quem? Quem, mozão? Não lembro. Hannah. Hannah. Não, tipo, não lembro muito da série mais. Então vamos pra terceira temporada. Tem mais na segunda.
Então vamos pra terceira. Tá, A vamos. terceira é a chegada da Eva. Tá, e aí? Fala tu então, que até agora só tô eu falando. Mas tá bom, tô gostando de ouvir. A parte da Eva acho que chega na final é quando o Adam, né, que no caso é o Jonas do futuro, mata a Marta. No finalzinho, que o Jonas volta pra tentar salvar ela do apocalipse. Uhum. Do mundo deles. Daí nessa parte, depois que o Adam já mata ela e tá lá chorando, né? Chega essa outra Marta aí e leva ele pra um outro lugar. No Outro caso, mundo. pro mundo dela. Que é legal essa parte que a Pia fala, né? E porque umas coisas que sempre eles perguntam com o volta passado, né? Em que tempo eu tô? Daí ela fala, não é que tempo tu tá, em que mundo tu tá. É. Daí eu fiquei viajando um monte, né? Imaginei, será que tem vários mundos? Porque existem várias teorias, né? Científicas sobre vários mundos, sobre outro, muita coisa do tipo, mas no final era só dois mundos mesmo. Uhum. Sendo que os dois mundos eram cópia do um real, né? Mas enfim. Ah, daí nessa parte eu fiquei pensando, se tem outro mundo, daí nesse mundo o Jonas não existe, né? Isso. E entre aspas, o papel que as coisas que acontecem semelhante acontece com a Marta, no caso, de poder voltar no passado, enfim. Essas coisas, mas nesse mundo, no caso, o Mico não desaparece, isso é interessante. Isso. É a Mas no única Apocalipse acontece do mesmo jeito. Não, e é a única coisa diferente, porque o Eric some, Ah, sim. o Mads tinha sumido, é exatamente as mesmas coisas, só que o Mikkel não some. Aí, o que é legal no início da terceira temporada é que mostra de novo toda a história da cidade repetindo. se repetindo, só que agora os personagens estão diferentes. Alguns personagens são em lugares diferentes, né? Isso. Por exemplo, o cara policial que era cego não é cego mais. Isso. O Helge, que era a orelha Ele- dele danificada, agora tá agora é até o o olho. Ficou cego do olho. Toda vez ele apanha isso daí. A Hannah realmente conseguiu ficar com o Urs. Ele se separou da Catarina pra ficar com ela. Mesmo assim seguiu traindo. Isso, e aí traía ela com a Que Charlotte, tem nada a ver, né? que é totalmente aleatório, que antes, né, a Charlotte era totalmente durona e tal. Deixa eu ver essa parte. Mas outra coisa que eu fiquei pensando quando tava nessa terceira temporada, principalmente agora perto do final, eu tava refletindo. Quando eles, perto do final, né, eles falam que pra não acontecer mais todas as coisas normalmente, eles tinham que não existir, né? Os dois que eram um erro da Matrix, né? Isso. Sendo que depois, no final mesmo da série, entre aspas, dá a entender que eles vão existir. Ah, sim. Tá, mas não vai ser eles. Não, dá a entender que eles vão existir, né? Porque Sim. eles se veem, as crianças. Ah, Depois, entendi. tanto as pessoas estão grávidas. Tanto o pai, a mãe Não, do mas John. eu acho que eles estão se vendo no mundo deles, aquelas crianças. Sim, eu tô falando que depois tem no mundo normal lá, tá tanto a Hannah, tanto a Catarina conversando lá, tanto é que a Sim. Hannah tá com outro cara, nada a ver lá. Ela fala, qual que é o seu nome do teu filho? Vai ser Jonas. Sim. E a outra também tá grávida. Só não fala o nome do filho, né? Mas dá a entender que tudo pode se repetir de novo. E a minha interpretação foi Que diferente. bom. Sim. Não, por isso que eu falei, minha interpretação é que não vai acontecer de novo, é só coincidência. Ela gosta do nome, porque o pai do Jonas é o Mikkel. E aí a Hannah tá casada com um cara caolho lá. Então, com certeza não vai ser o Jonas, né? Vai ser outra criança. Mas enfim, como é que se diz? É tipo um duplo sentido, realmente. Acho que foi pra dar uma. Tipo, quem quer interpretar, interprete como quer, sabe? É, porque no mundo em que o Jonas não existe, aconteceu a mesma coisa, independente disso, né? Sim. Mas enfim. Eu, nessa terceira temporada, eu tava bem cansada já, porque eu não aguentava mais ver essa gente sofrer. Tudo era drama. É, A porque, Bruna só falava nossa, ela ficou Meu muito dramática. Aí os episódios ficaram maiores, que era pra A gente encerrar. foi ver, né? 3 a 4 minutos, alguns eram 10 minutos maior. Nossa, era muito grande os episódios e sempre assim, essa série chove muito, que eu acho que é o único momento que essa gente toma banho, porque, pelo amor de Deus, nunca param pra ir no Toma banheiro, banho e comer, come, tomar né? banho. Agora, pra fazer creu, eles param bem rapidinho, né? Não, e quando. Acho que estão na terceira mesmo. Toda hora o Jonas fica relembrando a mesma cena. Ou a Marta, tudo fala. Isso, os dois ficam lembrando deles transando. O que acontece na terceira temporada?
o Jonas, do mundo 1, transa com a Marta do mundo 2 e ela engravida. E o Adam, que é no mundo 1, o Adam é sempre no mundo 1, tá? O Adam, ele pensa que a origem é a criança que tá na barriga da Marta. Então, o que ele faz? Eu vou capturar ela e eu vou destruir ela. Aí, quando deu o apocalipse no mundo 2, porque ele sabia que o apocalipse ia acontecer, aí nesse momento a gente entende que essas coisas já aconteceram milhares de vezes. Mas isso já tá suspeitava, que ia acontecendo várias vezes. Só que não sabia que era milhares, não, isso que ela falou. Isso, não sabia que era milhares, a gente sabia que já tinha repetido. E aí ele pegou ela, levou a Marta jovem, amarrou ela num lugar, aí tinha tipo uma partícula atômica lá, que é o que faz a viagem no tempo. E no momento que deu o apocalipse no mundo 2, ele aciona umas alavancas lá, enfim, aquele troço come ela. E aí ele fica esperando desaparecer. Pleno, né? Que era o que ele queria. Ele queria sumir. Ele achava errado. Eu não deveria ter existido. E tudo isso, toda essa fixação do Jonas é porque ele é apaixonado pela própria tia. Porque ele é filho do Mikkel, que é irmão da Marta. Então, ele sabe que isso é errado. Só que a Marta do mundo 2, ela até tentou convencer ele de ele ficar, ou no caso Jonas jovem, né? De ficar no mundo dela e salvar o mundo dela. Porque o mundo dela não seria um incesto. Aquela Marta não é tia dele. Então estaria tudo bem, mas ele não quis, ele queria a Marta dele, ele dizia isso. Ele dizia, mas a minha Marta não sei o quê, mas a Marta do meu mundo não sei o quê. Ele queria de todo jeito salvar ela. Ele queria de todo jeito salvar a Marta do mundo dele, mesmo tendo outra que ele sabia que não seria errado ficar com ela. Não... E nessa parte dá a entender também, tipo, mesmo Jonas tu não existindo, a ideia dele, né, era tipo, Isso. não existir, as coisas vão seguir acontecendo do mesmo jeito. Isso a Cláudia já tinha falado pra ele. A Cláudia, só que ele não acreditava, né? A Cláudia uma vez falou pra ele, eu já vi o mundo sem tu existir, e não é como tu tá pensando. Então, e aí eu tinha pensado que esse mundo 2 era uma criação da cabeça do Jonas, que ele, em algum momento, ele tinha conseguido que não existisse ele, e aí tinha criado aquele outro mundo, mas aí a gente descobre no último episódio que não. Eu até o último episódio eu tinha pensado que era assim, que tinha aparecido outro mundo. E aí a gente descobre por que o Jonas é Adam. É porque a Marta, do segundo mundo, se auto-intitulou Eva. Então, é o Adão e a Eva. E eles ficam brigando, é literalmente isso. Eles ficam brigando e eles ficam indo um no mundo do outro, interferir no mundo do outro. É como eles falam, os peões, as peças no tabuleiro, né? Aí o Jonas jovem tá sempre falando que ele não vai virar o Adam. Aí, em um determinado momento, o Jonas, que já tá adulto, mostra ele logo após que ele ficou todo queimado, que ele conseguiu... Ele finalmente conseguiu fazer aquela partícula funcionar, só que para isso ele se torrou todo. E aí a mãe dele aparece aleatoriamente, Sim, a Hannah com uma criança, que é o fruto do coito que ela tinha feito lá com o cara, que ela era amante dele, do Tiedemann. E aí ela aparece com aquela criança. E ele rapta a criança, mata a mãe dele. Aí a gente começa a entender em que momento que o Jonas virou Adam. E virar Adam e virar Eva é virar ruim na série. Toda vez que eles viram esse ser, eles se auto-intitulam isso, é o momento que eles viram ruins. Então a Eva, ela com as mãos dela, ela não faz nada, mas ela tem o filho, esse filho dela com Jonas, que faz um monte de coisa pra ela, que matou várias pessoas, que destrói vários lugares. Tudo pra seguir do mesmo jeito. Tudo pra seguir do mesmo jeito. Que é um filho que anda criança, adulto e idoso ao mesmo tempo. Eu achei interessante É isso. bem interessante. E eu aí... Eu imaginava numa parte da série, será que é o Bartos? Tipo, Não, o viajando, Bico Show. Depois, tipo, o Bartos teve um papel, só que um papel bem pequeno, pensei que ia ser bem maior o papel dele na série. O Bartos, a gente descobre praticamente no último episódio que ele é o pai do Noah. Sim, mas, tipo, né? eu pensei que ele era mais impactante, sabe? Eu também. Não, e ele sumiu muitos episódios. E aí eu até pensei que ele tinha sido morto pelo Jonas, Mas porque não. ele não gosta Ele do só ficou do lado Jonas. da Eva, que só foi aparecer mais na terceira temporada, né? Isso. E Os ele... dois lados. Luz e sombra. O Bartos, tanto no mundo 1 quanto no mundo 2, ele é apaixonado pela Marta também. Então ele sempre tá brigando com Jonas por causa disso, né?
E quando a Marta vem do mundo 2 pro mundo 1, lá em 1800 e quebrado, que ela foi dar aquela bolinha pro Jonas, o Bartos foi que acreditou nela. Que o Jonas falou, tipo, eu não lembro de ti, tá louca? Tu não pode ser. Ele não acreditou. Então, tinha um Jonas que já tinha visto aquela Marta e outro que não. Aí que eu e o Bico começamos a desconfiar que as coisas aconteciam muitas e muitas vezes e que não necessariamente aconteciam idênticas, mas que tudo levava pro mesmo caminho. Não interessa se acontecia diferente. No final, o apocalipse sempre ia acontecer, que essa era a questão, né? Quando acontecia o apocalipse, voltava tudo pro início, não era? Era, né? Não é o ciclo. Aonde eu tive esse insight foi quando o Jonas tava tentando se matar e o Noah não deixa. Daí dá arma pra ele, tenta se matar, não consegue, daí dá o tiro na parede. Ele fala, tu não vai conseguir. Nunca vai conseguir tirar tua vida, porque não é pro teu tempo agora. Isso, é porque ele já ficou velho. Vai acontecer uma coisa ou vai ter alguém. Ele já conseguiu ficar velho, então ele novo não ia conseguir se matar. E aí, no fim, quem tem que interferir realmente é o Jonas velho, é o Adam, né? E antes de comentar exatamente o último episódio, eu queria falar sobre uma cena que me deixou muito triste, que foi o que mais mexeu comigo, assim. Que é uma cena que o pai do Mikkel não... O pai do Jonas, né? Que é o Mikkel, não tinha se matado ainda. E aí o Jonas, ele volta no tempo. E ele acha que ele impedindo o Mikkel, que no caso tinha sido trocado o nome pra Michel, né? Se ele impedisse o pai dele de se matar, nada disso ia acontecer. Porque é isso que foi desenvolvendo a série. Cada vez o Jonas e a Marta iam tentando uma coisa diferente. A pessoa depois ele tava certo, né? Só que o fato só dele ter falado isso foi que levou levou o pai dele a se matar. E aí ele vem nesse momento e volta para uma cena que o Jonas, a Marta, o Bartos e o Magnus, eles vão num lago. E aí eles estão tão felizes naquele lago e tão zoando. E aí o Jonas e a Marta sentam numa canga. E aí eles estão super apaixonadinhos, assim, jovem. E aí o Jonas bem loucão, né? Dá um pulo. E eu tenho que ir embora, não sei o que. Ele dá umas loqueadas, né? E aí o Jonas, que veio do futuro, do passado, da puta que pariu, não sei de onde que ele tava vindo, senta do lado dela e ele tá todo estranho, né? E ela vê que ele tá estranho. E aí ele fala pra ela assim... Nós somos um casal perfeito, um par perfeito, nunca duvide disso, e dá um beijo nela. E de noite tem a festa do casamento da Catarina e do Urs, que mostra onde é a primeira vez que o Urs trai a Catarina, meu Deus, hein? No própria festa de casamento. E observação, era ele que ficava olhando pra Hannah o tempo inteiro. Porque muitas vezes a gente pensa que a Hannah é uma psicopata, que a Hannah é uma louca, que a Hannah que correu atrás dele. Mas, porém, entretanto, todavia... Mostrou que a Hannah, tipo, gostava do marido dela na medida do possível. Mostra ela beijando ele, falando pra ele junto na festa. Ele não quis por motivos óbvios, né? Festa de casamento do pai e da mãe dele. Só que muitos anos depois, 33 anos depois... Ele ficava até estranho quando via ele mesmo, né? Não, e ele viu a criança, o Mikkel, e ele passou mal, assim. O Mikkel ficou até com medo dele, né? Porque ele tava se vendo, né? Bizarro. E aí... O Jonas, ele chega, ele volta e o pai dele pensa que é ele voltando da festa. E aí ele diz, eu sei de tudo, eu sei que tu foi pro passado, não sei o quê. E o pai dele começa a chorar. E aí o Jonas tenta impedir o pai de se matar. E aí fala, tipo, se isso não acontecer, não vai ter começado o ciclo e tal. A Cláudia não chega nessa parte. Sim, chega. Tá, né? Não, é a Cláudia que diz, não, o teu pai tem que se matar e não sei o que, e ele fica indignado, enfim, mas acontece. Mas o que me chama atenção, assim, é o quanto o Mikkel, por mais que ele saiba toda a história que ele passou, né, ele foi pro passado, não conseguiu voltar de jeito nenhum. Aí a pessoa que adotou ele drogava ele. Isso foi uma cena muito chocante pra mim, pro Bico, assim. Que a mulher... Que isso é toda estranha, né? Esse cara comentando, né? A gente descobriu isso depois que ele foi raptado pelo Urish. Aí, daí tem isso, né? O pai dele encontra ele, o pai dele tá idoso, porque o Urish ficou preso no passado e envelheceu nesse passado, então chegou em 1986, o Urish estava idoso. Ele consegue fugir do manicômio que ele tá preso.
E aí ele rouba o Mikkel e tá indo pra... Puta merda, como é o nome do negócio? Da caverna. E de novo ele é pego na porta da caverna, no mesmo lugar que ele foi pego 33 anos antes. E aí o Mikkel não se defende Não fala e nada. não fala nada. Tipo, ele não pede pelo pai, ele não fala nada. E eu indignada. Que essa Estranho, né? criança tapada não fala nada? Fiquei indignada, fiquei muito brava. E aí, depois disso, a gente vê que ele era drogado pela mãe dele, né? E mesmo com tudo isso, com todos esses problemas que ele acabou tendo, ele se sacrificou pelo filho dele. Ele não queria que o Jonas deixasse de existir. Ele preferiu se sacrificar, né, pro filho dele existir. Então, foi 2 cenas muito emocionantes pra mim. Essa deles novinhos no Não, lago. legal que foi ele que tinha levado E o Jonas, que tinha colocado ele no... levado ele pro passado. Sim, Isso não mostra o outro Jonas. Ah, mostra depois, né? Mas não mostra o outro Jonas mas aí não fazendo. mostra o outro Jonas. Aí, nisso, o Jonas começa a descobrir essas coisas dele mesmo, tipo, nossa, como isso? Eu que levei o meu pai pro passado, que absurdo, não sei o quê. E, enfim, aí começa uma loucurada. E aí, vamos para o último episódio, então, que foi o episódio... Aliás, o último e o penúltimo foram os que mais responderam as coisas, né? Várias peças que não tinham sido encaixadas. Ó, nossa cadela brigando, hein? Saiu daquela sofrência, né, de cada episódio. Parecia até anime, né? Uma hora de sofrência, depois um pouco de uma coisa nova. Parece o Naruto que fica 5 episódios gritando Sasuke! E depois que vai acontecer alguma coisa. Enfim, aí começa algumas peças, né, no jogo, digamos assim. É, como eles falam, posicionando todas as peças, né? Já que a gente já sabia o que tinha acontecido e tava só colocando as peças de E novo. é nesses episódios aí que a gente descobre que realmente o sem nome é o filho da Marta com Jonas, que eu tinha dito pra ti. Um dia eu assustei o bico, porque a gente tava olhando a série de noite, antes de dormir, e eu dei um grito assim, eu acho que eles são filho da Marta e do Jonas. E o bico, tu tá louca, guria? Assustei ele. Mas é que não tinha se passado ainda pela nossa cabeça. A gente tava achando que tinha alguma coisa a ver com Bartos, porque é bem parecido. Eu achava, né? Tu não achava. Eu falava, isso aqui é. Não, mas eu achava era, parecido com ele. E aí, o que a gente descobre nesse episódio? A gente descobre que o Tannhaus, agora sim que é o Tannhaus, que é o relojoeiro, acho que assim que se fala. Bem numa família, né? Bem louca. Isso. A gente sabe que ele perdeu o filho. Beleza, a gente já sabia isso. No mundo 1, isso também aconteceu. Só que no mundo 1, no dia que ele perdeu o filho, ele ganhou a Charlotte. E ele ficou, assim... Ele falou pra Charlotte, aparece uma cena, ela revoltada, querendo saber quem eram os pais, e ele dizendo, eu não sei quem são. Eu sei que 2 mulheres apareceram na minha porta e disseram, tu perdeu tudo e tu tá ganhando tudo. Uma coisa assim, né? Sim. Só que o que a gente descobre? Que existe um mundo, que é o mundo de origem, e nesse mundo o Tannhaus perde o filho, a nora e a neta, que se chamava Charlotte, e que, por causa disso, ele monta num bunker dele um reator, dá pra dizer, né? Porque ele quer voltar pro passado. Ele tenta construir a máquina do tempo. Que, por sinal, é uma máquina do tempo bem maneira, bem massa. Tenta não, ele constrói. Só que não foi a máquina do tempo, foi uma máquina que dividiu o mundo dele em 2. Exatamente, só que deu errado, porque no mesmo momento que ele ligou a máquina dele do tempo, deu o acidente na usina nuclear. E esse acidente, né, enfim, eu não entendi bem se a máquina dele que gerou o acidente, mas enfim, eu sei que dividiu o mundo dele em outros 2, e esses 2 mundos vão sempre ficar eternamente nesses ciclos e tendo apocalipses, e nunca ia se resolver. Quem conta isso tudo é a Cláudia. A Cláudia chega pro Adam velho, depois que ele tentou matar lá a Marta e ele não some, e ela conta tudo pra ele. E nisso ele já não confiava mais na Cláudia, porque a gente entendeu já nesse momento que tinha Adam, Eva e Cláudia. A Cláudia também estava procurando fazer uma máquina do tempo, ou enfim, né? A favor de uma questão dela, que era que a filha ficasse viva. Porque nesses 2 mundos, a filha dela morria. Não vive nos 2 mundos. E aí, até mostra que no mundo 1, ela manda o Tronte matar a filha dela, porque a filha tá com câncer,
no mundo pós-apocalíptico. Ela, pelo visto, não tem como tratar. E ela pede pra ele matar. E no outro mundo, no mundo 2, quando ela chega lá, a Regina já morreu. A Regina morreu, tinha morrido, tipo, em 2018 ou 2019, porque o Alexander tava acabado, tu lembra? Sim. Tava bem mal, assim. E aí, ela quer descobrir um local onde a Regina vai viver. E ela descobre que realmente no mundo original existem peças do jogo que dizem, né, que não são as peças essenciais, que essas pessoas não vão fazer diferença e elas vão conseguir viver nesse mundo de origem. E a Regina é uma dessas pessoas. E aí ela conta pro Adam o que ele tem que fazer pra conseguir destruir o mundo 1 e o mundo 2. Aí ele faz o quê? Ele vai numa cena que ele tinha matado a Marta. Fazia pouco tempo, né? Fazia pouco tempo. Ele tinha recém matado a Marta na frente do Jonas, a Marta original, né, do mundo 1 ali, né? E aí, o Jonas indignado, tipo, tu acabou de matar ela e voltou. Aí ele, tipo, pois é, vou ter que te levar pra outro lugar. Estava errado. Estava errado. Pega, bota a maquininha no chão e, puf, some os dois. Nem sei pra onde que eles vão, acho que pro mundo dela. E aí ele chega e fala assim, olha, tu tem que fazer o seguinte, tu vai ter que encontrar a Marta aqui no mundo 2, antes do Magnus e da Francisca pegarem ela. Voltar pro passado. E tu vai ter... Isso, aí... Não voltar pro passado. Ele fala, vai ter que ir no mundo original. Vai ter que ir no mundo de origem, E só curar a dor do fulano. Isso, que eles falam, né? Isso. Aí, o que ele faz? Ele tá correndo procurando a Marta. E quando ele enxerga ela, o Magnus e a Francisca já estão parados. Então, o que ele faz? Ele aciona a máquina, bota no bolso, sai correndo e agarra a Marta. Eu gostou desse detalhe. Eu gostei dessa cena, achei bem legal. Aí, ele e ela chegam num mundo, que eu acho que é o mundo de origem já, né? Pior que já é o mundo de origem. E aí ele diz, nós estamos no mundo de origem. Porque se ela tivesse sido pega pelo Magnus e pela Francisca, ela ia ser levada pro mundo 1, que foi onde o Adam matou ela. Se ela não é pega por eles, é porque ela pegou o Jonas. Aí ela mata o Jonas, tu lembra? Esses eram os dois caminhos que tinha. Que ela matou o Jonas na frente da outra. No final, dá a entender que, tipo, o Jonas ia lá e matava ela de novo. Ah, sim, já ia falar sobre isso. Aí, nesse meio tempo, enquanto eles estão fazendo isso, o Adam procura a Eva com uma arma. E aí a Eva, tá, me mata. Porque aí a Marta mais nova vai me achar aqui e vai ter... Aí ela vai ter mais raiva e vai seguir. Isso aconteceu milhares de vezes, falando. Aí ele pega e dá o tiro. Não dá o tiro, não. Bota a arma assim, ela aperta. Ela que aperta e não sai tiro. E ela, não, peraí, como assim? Errado. Tá errado. Todas as vezes tu me matou. Aí ele mostra a mão, caindo as balas da mão, e ela indignada. E aí ele fala, explica pra ela. Aí os dois se abraçam, mostra os dois se abraçando. Meio que fizeram as pazes, né? Porque o Adam e a Eva, tipo, Adão e Eva, biblicamente, são pessoas que fizeram, como é que se diz? Fizeram uma cagada, né? Comeram o fruto proibido e acabaram com o paraíso. Mas eram pessoas inocentes, digamos assim. Ali eles não eram nem um pouco inocentes. O Adam e a Eva... eram ruins mesmo. Mas, tipo, um queria que as coisas se repetissem, no caso a Eva, e o outro queria que acabasse tudo. Queria que acabasse tudo. Isso. Era a luz e a sombra. Eu tava torcendo pra acabasse tudo, mas não ia acabar tudo do jeito que ele tava pensando que ia. Não ia Só acabar. Ia acabar quando resolvesse esse problema. Quando resolvesse esse problema. Aí, o Jonas e a Marta vão pra dentro da caverna. Essa parte eu não entendi muito bem. Eles esperam o apocalipse. Não, lembrei o que é. Eles tinham ido parar em 1986 do mundo dele. Então eles entraram dentro da caverna, eu acho, que é pra voltar pro ano que ocorreu o acidente com o filho dele. Se eu não me engano, foi isso. Porque o acidente com o filho dele foi em 74, por aí, que ele era mais novinho, ele não tinha aquela cara dele de senhor já. E aí, quando eles voltam, eles se materializam na frente do carro do filho dele, que ele tinha acabado de discutir feio com o pai, falando que ele não ia querer ficar com aquela loja de relógios, que o pai dele nunca pensa nele. Só fica pensando no Big Bang. Só fica pensando só fica pensando em Big Bang, não sei o que, universo. Sabe de tudo, menos do próprio filho. E aí pega a mulher e a criança
e entra num carro, imagina, né, gente, anos 70, uma chuva do caramba, e ele lá dirigindo furioso, que já é outro fator que não é muito bom, né? E ele ia morrer, né? Ele ia morrer. E a Marta e o Jonas se materializam na frente dele. Ele realmente quase sofre um acidente nessa hora, né? Ele consegue desviar deles e o carro dá um cavalinho de pau. E aí ele sai do carro furioso, né? Mas indignado, sai do carro, tipo, vocês estão loucos, eu quase atropelei vocês, que não sei o quê. E aí, novamente, aquele drama que eu falei, né? Sei lá, 15 segundos em silêncio, só se olhando. E aí ele, tipo, tá, vocês não vão falar nada? E aí o Jonas fala pra ele assim... Tem um acidente na ponte, ou a ponte tá bloqueada. Não, a ponte tá bloqueada. Tá louco. E aí ele, tipo, tá, vai se catar e Ele vira fala de costas. Não sei qual foi a frase que ele falou. A frase é assim: o que nós sabemos é uma gota, e o que não sabemos é um oceano. E quem fala isso é o pai dele. Aí ele olha com uma cara, e ele volta e fica olhando pra eles nisso. A mulher dele sai do carro com a criança chorando. E aí a mulher dele, tipo, tá tudo bem aqui, não sei o quê. Daí ele vira pra ela e fala, a ponte tá bloqueada. Vamos dar volta. Daí ela, vamos embora então. E arrastando o marido com uma cara, assim, de pavor, né? E aí a Marta e o Jonas ficam parados lá. E aí ele, vamos voltar então. Daí ele vai voltando mais calmamente. Tu vê que ele volta mais calmamente. E aí a mulher dele até zoa ele quando eles chegam na casa do pai. Ele falou que viu 2 anjos. E aí ele volta pra casa do pai dele. E aí o pai diz assim, eles se abraçam. Aí o pai dele fala assim, não, teve uma coisa. A Marta falou pra ele, teu pai te ama muito e faria tudo por ti, ou vai fazer tudo por ti. Porque realmente, né, se ele tivesse morrido, o pai dele construiu uma máquina do tempo pra trazer ele de volta, de tão mal que o pai dele ficou com aquilo. Justamente, a gente nunca entendia porque que ele ficou tão mal. Claro que qualquer pai que perde um filho fica arrasado. Mas pra piorar o que tava ruim, o filho dele morreu após eles terem uma briga horrível. E o filho jogar na cara deles, ele não sabia nada do filho, né? Então ele fica muito culpado, se sentindo muito mal com aquilo. E aí o Jonas e a Marta fazendo isso, né? Conseguindo com que esse evento não ocorresse, que é a morte do filho dele, eles começam a se desintegrar. E aí some o Jonas e a Marta novinhos, some o Jonas e a Marta velhos, que é o Adam e a Eva, e some o Jonas e a Marta adultos, meio termo, né? Daí volta pro mundo normal, né? Volta pro mundo normal, corta, né? Tem uma cena... O pessoal jantando, acho, né? Aí a gente não entende quem que é casal e quem que não é casal. O único casal que eu entendi é a Hannah e o cara que não tem um olho. Esses eu entendi que é um casal. Aí tá a Regina. Eu acho, não sei se eu tô errada, mas o cara que é o psicólogo ou psiquiatra, eu achei que ele era casal com o cara do cabelão, que era o cara trans da primeira temporada. Eu não sei se parece que a Regina e a Catarina estão sozinhas na mesa, tipo, que os maridos podiam estar trabalhando, algo do tipo, ou nem ser casada, sei lá, né? E aí, enfim, tá essas 6 pessoas na mesa, e aí acontece uma cena muito engraçada, porque lá sei lá, acho que era a segunda temporada, assim, aparece um policial que tá investigando o caso do sumiço, e aí tem uma cena que ele pergunta assim, o que aconteceu com o teu olho? E aí, quando o cara vai contar, ele, eu até te conto, mas tu guarda um segredo. Quando ele vai falar isso, a Cláudia aparece na estrada, eles quase atropelam ela. E ela some, assim, ela sai caminhando logo rápido. E o cara não conta. Aí, na última temporada, no último episódio, o pessoal, conta o que aconteceu com o teu olho, não sei o quê. E aí ele fala assim, mas vocês fazem segredo. E aí dá um estouro, assim, de um raio. Acaba a luz. E a Hannah, nesse momento, enxerga uma capa amarela e fica com uma cara, assim, séria. E todo mundo, Hannah, tu tá bem? Porque ela tá com um barrigão enorme de grávida, Essa né? parte foi legal, né, que ela falou. E aí ela falou, gente, é que tá acontecendo a mesma coisa que eu sonhei essa noite. Eu sonhei que depois desse apagão nada existia. Isso, que depois desse apagão nada existia, que dava um alívio... E não sei o que, começou a falar umas coisas e aí o cara falou assim, tá na hora de tu fazer um tratamento, alguma coisa assim, né? E aí o pessoal começa a rir, aí a Regina pergunta, se hoje fosse o último dia, tipo o apocalipse, o que vocês iam pedir?
Aí a Catarina fala a famosa frase do Urich na primeira temporada. Um mundo sem Winden. E aí eles todos brindam. Tipo, isso aí, um mundo sem Winden. Isso eles já tinham acendido a vela. E aí, novamente, Kylie Jenner. A Kylie Jenner tá toda se impondo aqui pros vizinhos. E aí, nesse momento, a gente entende que acabou, né? Acaba assim, né? Acabou. Não, né? Fala o nome do filho que vai ser Jonas. é verdade. Daí, aí perguntam, já tem um nome. E ela, eu acho que Jonas, eu gosto desse nome. Mas aí é o que eu falei, né? Tá aberto a interpretações. O Bico interpretou que acha que vai acontecer tudo de novo. E eu interpretei que acho que não, que foi coincidência, que ela só gosta desse nome mesmo. E aí a gente realmente vê que a Regina viveu nesse mundo, que era o que a Cláudia queria. E eu achei que a série acabou muito bem. Eu achei que acabou quando tinha que acabar. Porque a terceira temporada já tava bem... Tipo, não foi que nem Lost. Vende uma coisa pra pessoal e no final é outra. Qual que foi o final de Lost? Eu nem lembro direito. Mas sei que é uma coisa tipo, estou no purgatório, não morreram, sabe? Eles não conseguem sair daquele lugar, não é? É que eu não lembro direito também. Eu também lembro dessa teoria, mas tem que era teoria bem científica. Porque tinha um urso polar lá, muito bobagem. Sim, enfim. Tinha uma nuvem preta que passava, né? Um negócio... Mas no final era tudo negócio de... Faz muitos anos. Paraíso e no Mas assim, claro que eu e o Bico só estamos contando aqui o que a gente olhou. Mas eu procurei alguns vídeos falando e eu vi que tem bastante... Como é que a gente fala? Easter eggs, talvez? Enfim, tem bastante coisa relacionada à Bíblia. Não é só Adão e Eva e o Noah, que é o Noé. Tem mais coisas relacionadas... Outra coisa que eu pensei assim, durante a própria série, não só as coisas bíblicas, mas que na verdade são duas coisas de crenças, né? Os dois lados, tanto a luz quanto a sombra, todas as pessoas que seguiam, faziam as coisas, eles tinham uma crença. Cada um ofereceu uma coisa, por exemplo, um que ia decidir todas essas coisas, que nada aquilo ia acontecer de novo. O outro ao contrário, que tudo ia acontecer. Tanto é que eu achava estranho o Noah falando, do paraíso, né? Que ele falava isso pra Elizabeth, né? Sim, que foi o nome do último episódio é O Paraíso. Paraíso. Ficava pensando nessas coisas, mas coisa de crença mesmo. Porque, imagina, chega uma pessoa do nada, diz que é tudo futuro e fala tal coisa, tem que fazer isso, senão tal coisa não vai acontecer. Sim, e as pessoas iam cegamente fazendo as coisas. E as pessoas iam cegamente fazendo as coisas. O Jonas era um... Aí essa era a maior zoeira minha do Bico, que eu falava, Bico, tu já reparou que esse guri não come, não dorme, não faz porra nenhuma. Porque ele tava numa cena, já levava ele pra outro mundo, que já levavam pro outro, coitado, não tinha tempo nem de pensar. E eu acho que isso acabava enlouquecendo muito eles, né? O Jonas novinho foi o que mais se fudeu, né? Mas foi... O intermediário, ele ficou um tempão no lugar lá, né? Isso foi nos últimos episódios. Eu vivia falando pro Bico em que momento que o Jonas envelheceu. Aí a gente descobre, ele ficou preso lá em 1800 e pouco. E até ele conseguir construir a máquina pra ir pro futuro, ele não conseguia sair de lá. Então ele envelheceu. Foi nessa época aí. Aí a gente descobre. Mas, enfim, encerrando o episódio de hoje. Claro, se eu tivesse seguido falando, teria falado muito mais. Mas eu achei a série muito boa, assim. E a Cláudia foi a mais foda da série, no final. Eu vi algumas pessoas comentando ontem, a Cláudia deve estar com dor nas costas, porque carregou a série, não sei o quê. Dependendo dos dois, ia ser igual. Eu achei que foi bem legal esse negócio da Cláudia no final, ela muito inteligente. Acho que era a única que era capaz mesmo, né? Porque tanto a Eva quanto o Adam, eles eram levados pela emoção, né? Sim. Não que a Cláudia não tinha algum tipo de emoção, tinha, mas era mais cientista, no termo geral, comparado os dois, né? Sim. Tanto é que foi ela que resolveu, de fato, né? Como acabar com todas as coisas. É bem isso. Acho que encerramos por aqui, né? Sim. Então, terminamos Dark, ficamos muito loucos assistindo, foi muito bom. Demoramos pra terminar a terceira, que tava muita enrolação, mas eu achei que terminou muito bem. Se ficasse mais temporada, ia enrolar demais. Então, terminamos o Bolada Cast hoje por aqui. Semana que vem, eu acho que eu vou fazer um episódio muito show, contando uma história de uma coisa da minha época da adolescência. Então, e acho que vou contar sozinha de novo. Então, espero vocês aqui semana que vem. Um beijão e tchau! Tchau!